Então vamos lá, pessoal. Na nossa aula de hoje, tá? Nós vamos retomar nosso assunto sobre química orgânica e estávamos falando sobre o carbono, sobre as estruturas do carbono e sobre algumas características. Falamos também nos postulados, né? De um cara que estudou aprofundadamente o carbono, que foi o Kekulé, né? E aí, vamos dar início nessa nossa nova aula de hoje sobre a classificação do carbono. Como é que o carbono ele pode ser classificado? Existem alguns tipos de classificações, tá? Então, vamos ver de que forma nós podemos classificar. Então, os átomos de carbono de uma cadeia podem ser classificados em função da quantidade, né, do número de outros átomos ligados diretamente a eles. Como assim? O carbono ele pode ser classificado como primário, secundário, terciário e quaternário. Como assim, professor? Que classificação é essa? Bem, a classificação é o seguinte: se por acaso você encontrar numa estrutura, tá? Vou colocar aqui de verde, um átomo sozinho de carbono ou um átomo de carbono ligado apenas a outro átomo de carbono, a gente vai dizer que essa classificação, o carbono aí vai ser primário, certo? Então, quando eu tenho um carbono ligado a um carbono ou um carbono sozinho, eu vou dizer que este carbono ele é primário. Olha a outra estrutura. Se eu tiver um carbono na de baixo, tá? Ligado a dois outros, ó, ligado a um e ligado a dois, esse carbono que está ligado a dois, a gente vai classificar ele como secundário. Aí você pode dizer, professor, e esse carbono que está sozinho, ligado só a um, primário? E o outro carbono que está ligado só a um, primário? Então, quando o carbono está sozinho ou ligado apenas a um outro carbono, ele é primário. Quando um carbono está ligado a dois ao mesmo tempo, ele é secundário, tá? Vamos passar. Nesse caso, quando é que ele vai ser terciário? Ó, esse carbono em vermelho aqui, ele é terciário porque ele está ligado a três, ó. Um, dois, três. Então ele vai ser classificado como terciário. A gente vai colocar uma letrinha T, né? Terciário. E os outros? Bem, cada um desses outros que eu circulei, ele está ligado apenas ao carbono vermelho, ou seja, ligado apenas a um. Então, todos eles vão ser primário, tá? Essa última classificação que vocês estão vendo, vocês têm mais um carboninho aqui, vermelho, tá? No centro. Ele vai estar ligado a 4. Então, esse carbono vermelho no centro, ele é classificado como quaternário, né? Ligado a 4. Por quê? Olha a quantidade de carbonos que tem ligado a ele. Um, dois, três, quatro. E todos os outros serão o quê? Primário. Alguma pergunta, pessoal? Até agora? Nenhuma. Não? Gildásio, assim que sair eu informo a vocês, tá? Porque não nos deram uma data ainda não, tá bom? Sim, deixa eu explicar, deixa eu colocar uma estrutura diferenciada, tá? Vou colocar uma estrutura aqui para que vocês possam. é, Vou pegar essa aqui. Carbono, carbono, carbono. Bem, digamos que eu tenho todos esses carbonos. Essa letrinha C é um carbono, tá? Vou numerar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12. Eu tenho 12 carbonos. Então aí a gente vai classificar, tá bom? Vamos classificar. O carbono 1, ele vai ser que tipo? Primário, secundário, terciário ou quaternário? Carbono 1. O que é que vocês acham? Primário, primário, primário. Primário, porque só está ligado a um. O carbono 2.
Secundário. Ele vai ser terciário, ó. Ele está ligado a três. Aí Tem uma mesmo. em cima, um de um lado e outro do outro. Sim. O carbono 3 ele é o quê? Eu já falo terciário, mas rapaz, depois dessa. O carbono 3 ele vai ser o quê? Eu digo que é terciário também. Terciário também, exatamente. Porque está ligado a três. O carbono 4 É, se eu não me engano, acho que é quartetário, que o senhor falou. quaternário. Isso, está ligado a 4 quaternário. O carbono 5 Terciário. terciário, porque está ligado a três. O carbono 6 Secundário. está ligado a 2 secundário. O carbono 7 Primário. primário, porque está ligado só a um. O carbono 8 Aí também é primário. primário, porque está ligado só a um também. O carbono 9 Primário. primário, porque está ligado só a um. O 10 Rapaz, eu tô achando que tem uma pegadinha aí. Acho que o 10, o 11 e o 12 também é primário, ué. exatamente. O 10 é primário, o 11 é primário e o 12 também é primário. Então não tem a questão é só você observar, não existe pegadinha, porque assim, tá ligado só a um ou tá sozinho? Primário. Tá ligado a dois? Secundário. Tá ligado a três? Terciário. Tá ligado a quatro? Quaternário. Certo? Então, ficou alguma dúvida em relação a isso, pessoal? Não. Ninguém quer perguntar? Tem 36 alunos na sala. Só Uma David está pergunta falando. bem Que imbecil ele... mesmo da minha parte. Desculpa, Ô, Emília, eu não entendi. Uma pergunta bem imbecil mesmo da minha parte. Não, Como faça é a que, pergunta. como é que a pessoa sabe se ele é secundário e tal? Como é que a pessoa sabe? É devido a esses números que tem aí em cima? Não, não é devido aos números, é devido à quantidade de carbonos ligada a ele. Por exemplo, Como é que a gente vai esse saber a carbono quantidade de 6, carbono ligada a ele? esse carbono 6, está vendo aí o 6? Eu circulei de vermelho. Sim. Pronto. Ele foi classificado como secundário. Olha dos lados dele. Quantos carbonos tem ligado a ele? é só ver as ligações. Quantas linhas tem praticamente do lado dele? Isso. Aí complicou. Não, aqui, ó. Um que eu circulei de verde, dois que eu circulei de verde. Ah, aí se no caso fosse esse primeiro C, ele seria primário, não é isso? Isso porque ele só tem um ligado a ele. Só tá esse aqui ligado a ele. Agora eu Professor, entendi. Entendeu? Diga. Fala, David. Renata perguntou alguma coisa, eu vou responder. Fala, David. Renata perguntou se tem mais do, se tem como o carbono se ligado a mais de 4 carbonos. Não, o máximo são quatro. Hum. Ah, foi Renata que perguntou, né? Pronto, não. O máximo são quatro. Ele, no máximo, ele é quaternário. Ele não passa disso, não. Por nada, Renata. Por que Vou ele não pode passar disso? o Arley, pode perguntar. Por que ele não pode passar de 4 ligações? Porque ele só tem quatro ligações. Lembra quando a gente fez a distribuição eletrônica? Deixa eu limpar aqui. Na distribuição eletrônica, o carbono ele tem número atômico 6. Fazendo a distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 2p2. Na última camada, ele tem quatro elétrons. Pela regra do octeto, ele tem que chegar até 8. Então, se ele tem que chegar até 8 e ele tem 4, faltam 4. Ou seja, o carbono ele só pode ter no máximo 4 ligações. E foi justamente o que a gente falou nas outras aulas. Sim, Bia, vai interferir. Eu vou mostrar agora para você. Veja só, então são quatro. Ele pode vir quatro ligações livres, ele pode vir duas de cada lado, ele pode vir uma dupla, uma livre de um lado e outra do outro, ou ele pode vir
uma tripla e uma simples. Essas são as estruturas que o carbono pode obter, certo? São essas formas que o carbono pode ter. Aí, Beatriz perguntou se, por exemplo, tendo esse aqui, duas duplas, ou tendo esse aqui, uma tripla, ou tendo esse aqui, uma dupla, se vai interferir em alguma coisa. Interferir, de certa forma, não vai, mas pode lhe atrapalhar. Por que pode lhe atrapalhar? Se você contar pela quantidade de átomos ligado ao carbono, você não vai errar. Mas se você contar por quantidade de traços ou quantidade de ligações, aí sim Aí vai você errar. pode errar. Como é, David? Aí sim vai errar. Isso, aí sim vai errar. Deixa eu mostrar. Já que como o senhor falou, a coisa, né? A coisa que é para saber quantos é só ver os carbonos, né? Praticamente. Exatamente. Olha, deixa eu mostrar. Eu tenho aqui, ó. C, dupla C, dupla C. Aí eu tenho aqui C, traço C, traço C. Os dois é secundário. Aí, deixa eu só apagar esses outros aqui. Peraí. Ó, dentro de uma cadeia, esse aqui ele é secundário. E esse aqui ele é secundário. Por quê? Porque esse de cima ele está ligado aqui, ó, ao primeiro carbono e ao segundo carbono. Então ele é secundário. Isso é O que de- praticamente não serve para nada. Se os carbonos, esses traços que o senhor falou, Isso, tem dois ou três, só vão servir só isso. para praticamente atrapalhar. Não importa a quantidade de ligações. O que vai importar é a quantidade de elementos ligados, de carbonos ligados. Então, o de baixo eu também tenho, ó, um, dois. Então, tanto o de cima é secundário, como o de baixo é secundário. O que você tem que contar é quantidade de elementos, né, de outros carbonos ligados. Então, eu tenho aqui um, dois carbonos, por isso que é secundário. Um, dois carbonos, por isso que é secundário. Alguma dúvida, pessoal, sobre isso? Não. Beatriz, na dúvida foi tirada, conseguiu entender? Eu não tô com nenhuma dúvida, não, professor. Não, Beatriz, que tinha perguntado. Então, vamos continuar. Qualquer coisa vocês vão perguntando aí. Na estrutura, nós temos, no carbono, a gente pode ter fórmula, certo? A gente pode ter fórmula estrutural aberta ou compacta, molecular e fórmula de linhas, tá? Como assim? É a maneira que nós podemos observar o carbono, tá? As estruturas que a gente pode encontrar. Por exemplo, eu tenho uma estrutura aqui que eu posso encontrar o carbono, uma cadeia de carbono assim, ó. C, 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 C. Eu posso ter aqui, ó. Posso ter uma estrutura como essa aqui, formada por carbonos e hidrogênio. A gente diz que essa estrutura está aberta ou está expandida. A gente pode ter outra forma, a gente pode condensar, esconder essas linhas, ó, CH3, CH2, CH2, CH3. É uma outra maneira que a gente tem de escrever a estrutura. É a mesma estrutura de cima? Sim, é a mesma. E a gente ainda tem uma outra forma de escrever. Como é que é? Essa. Representa a mesma estrutura. Ainda tem uma outra forma de escrever? Tem, que é a molecular. Tá? Então, o que é que acontece? Eu tenho quatro maneiras, uma, duas, três, quatro formas de escrever a mesma estrutura e vão Professor, representar o mesmo composto. Fala. professor, o senhor pode explicar essa terceira estrutura? Posso sim. Eu vou mostrar cada um. Então, o que é que acontece? Deixa eu explicar para vocês, né? Eu posso ter, vou colocar aqui
A primeira é chamada de expandida. Quando é que eu tenho uma estrutura expandida? Quando eu consigo visualizar todos os elementos e todas as ligações da minha cadeia. Por exemplo, eu tenho aqui 4 carbonos, e aí cada carbono desse vai ter 4 ligações, e o elemento que vai estar com carbono é o hidrogênio. Então, essa estrutura ela é expandida. Por que ela é chamada de estrutura expandida? Porque eu consigo ver todos os carbonos, todos os hidrogênios, nesse caso do exemplo é um hidrogênio, e todas as ligações, certo? Então, é chamada de expandida essa estrutura porque eu consigo ver tudo, ligações, carbonos e demais elementos, no caso aí, hidrogênios. Alguma dúvida sobre esse tipo de estrutura? Oi, oi, oi. Entendi. Alguma dúvida sobre esse tipo de estrutura? Não, nenhuma. Pronto. Aí o segundo tipo é chamado de condensado. Na estrutura condensada, é como se eu escondesse todas as ligações, todos os tracinhos, tá? Eu escondesse todos os tracinhos. Só, aliás, quase todos, porque vai ficar só o central. Então eu tenho o quê? Ó? Eu tenho carbono, 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 carbono. Aí eu vou contar, ó, no primeiro carbono tem quantos hidrogênios? 3. Então fica, ó, tem 3 hidrogênios. Pode ser H3C ou CH3. No segundo carbono, quantos hidrogênios eu tenho? 2. Então vai ter, ó, H2. No terceiro carbono, quantos hidrogênios eu tenho? 2. H2. No último, quantos eu tenho? 3. Então vai ficar H3. Eu posso escrever assim ou eu poderia escrever sempre o carbono na frente. CH3, CH2, CH2, CH3. É porque o último H não pegou, não. Deixa eu ajeitar aqui. Certo? Então, a diferença da expandida para a condensada é que na expandida eu vejo todas as ligações. Na condensada, eu não vejo as ligações com hidrogênio. Aí você pode dizer, professor, mas significa a mesma coisa? Significa a mesma coisa. Alguma dúvida sobre isso aí? Não. Aí você ainda poderia perguntar, professor, e se eu quiser tirar essas ligações do meio, eu posso? Sim. Ainda poderia escrever de outra forma. Você ainda poderia escrever assim, CH3, CH2, CH2, CH3. Tem livros que traz assim também. Tem as estruturas, tem os tracinhos do meio, certo? Precisa dessa. Como é o nome que eu esqueci? Acho que é parênteses, se não me Não, engano. não, não. O parênteses é só para dizer que é uma outra situação. É uma Hum, exceção. É um outro hum. tipo, somente. E as Não precisa duas colocar formas? parênteses, não. É o que, Warley? E as outras duas formas? Vou Ah, mostrar agora. Vocês e a... entenderam essas? Entendi, professor. Entendi. Pronto. Então, vou mostrar agora as outras duas formas. Vou apagar a de baixo, tá? Para que vocês possam comparar. Apagar tudo logo. Melhor. Então, expandida, condensada. Aí agora a terceira. É chamado de segmento de retas. Como assim segmentos de retas? O que é que a gente tinha feito na outra?
eu tinha feito a outra seguinte. H3C, CH2, CH2. Porque o espaço é curto, só um segundinho. Tinha feito aqui. CH3, CH2, CH2. Nossa, como minha letra. CH2, CH2, CH3. Então, eu tenho CH3. essa estrutura. Segmento de reto, o que é que acontece? Lembra lá, na primeira, mostra tudo, né? Carbonos, hidrogênios e os traços. Na segunda, esconde os traços. Nessa agora, não vai aparecer nem carbono, nem hidrogênio. Não aparece. Como o próprio nome diz, aparece segmentos de retas. Aparece só traços. Como assim? Veja só. Eu tenho, ó, 4 carbonos. Então, como é que vai ficar a minha estrutura? Essa é a mesma representação dessa estrutura aqui. Aí você pode dizer, como assim, professor? Ó, como é que eu pego uma estrutura como essa, que vocês estão vendo só traço, e digo que aí tem carbono e tem hidrogênio? Significa dizer que cada ponta, cada extremidade, cada união representará um carbono. Cada união representará um carbono. Então, por exemplo, você sempre imaginará que, ó, aqui eu tenho um carbono, na união eu tenho um carbono, aqui eu tenho um carbono e aqui eu tenho um carbono. Então, é como se cada união dessa, ou cada extremidade, representasse um carbono. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Sim, sim. Sim. Aí você pode dizer, professor, mas tudo bem, cada estrutura dessa, cada ponta ou cada união dessa é um carbono. Aí você pode dizer, professor, mas e os hidrogênios? Aí você tem que imaginar, cada carbono ele tem quantas ligações? Uma. Uma? Ele é Não, peraí que eu tetravalente dele. Ele tem quantas? Rapaz, agora eu fiquei confuso, ó. Ele é Peraí. tetravalente. Quantas ligações ele tem? Tetravalente. Isso. 3? Isso, Gabriele. 4. Tetravalentes são 4. Tá certo? Vamos olhar o primeiro carbono. Preste atenção. Vamos lá com calma. Esse primeiro carbono que vocês estão vendo, a primeira bolinha, quantos tracinhos ele tem ligado a ele? Tem quantos tracinhos nele? Tem quantos, Bia? 3. Não. Quantas ligações? Tem um tracinho, pessoal. 1. Então, para 4, faltam quantos? 3. Então, eu sei que aqui eu tenho 3 hidrogênios. Esse 2, ele tem quantos tracinhos? 2. Então, faltam quantos hidrogênios? Nenhum. 2. Ele é tetra, Bia. Ah, sim, 2. entendi. Aí, esse 3 aqui, ó. Ele tem 2 tracinhos. Faltam quantos hidrogênios? Se ele tem 2 para 4, faltam 2 também. Esse carbono 4, a quarta bolinha, ele só tem um tracinho. Faltam quantos? Agora eu entendi. Entendeu, David? Se ele tem um tracinho para 4, faltam quantos? 3. Exatamente, faltam 3. Então, é assim que você descobre quantos carbonos e quantos hidrogênios eu tenho nesse tipo de estrutura. Deu para entender? Entendi, professor. Agora eu entendi. No exercício, quando eu passar para vocês, que vocês forem tentar fazer, aí vocês vão, com certeza vai ter algumas dúvidas, né? E vão conseguir fazer outras questões.
Aí você tentando fazer as questões, vai ficar mais fácil de você compreender na hora que eu for tirar a dúvida ou que eu for corrigir o exercício. Tá bom? A gente vai fazer mais exemplos. E o último tipo, tá? Posso apagar isso aí? Isso vai estar gravado, né? Vocês dão uma olhadinha depois qualquer coisa. Pode, pode. O último tipo que nós vamos ver é justamente o quarto tipo, é a molecular, que é a fórmula da molécula, tá? A fórmula da molécula. Ah, antes que eu esqueça, só lembrando aí que quem chegou depois, por favor, colocar o nome e a turma no chat para que eu possa identificar, tá bom? Então, aí, continuando. Então, na molecular, a gente vai escrever a molécula. Significa dizer o quê? Eu tenho assim, ó, CH3, a mesma estrutura. CH2, CH2, CH3. Na molecular, eu vou contar. Primeiro, eu tenho que elementos? Eu tenho carbono e tenho hidrogênio. Quantos carbonos eu tenho? Aí eu vou, 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho C4. Quantos hidrogênios eu tenho? Aí eu tenho 3, mais 2, 5, mais 2, 7, mais 3, 10. Então, essa é minha fórmula molecular. C4H10. Então, você conta a quantidade de carbono, conta a quantidade de hidrogênio e coloca. Alguma pergunta? Não. Não. Outra coisa, então, já que isso aí eu acho que foi mais simples de entender, não foi? É só contar, Esse aí, o anterior, foi milhões de tá vezes mais mais. tranquilo. Beleza. Então, digamos que eu tenho a seguinte situação. Eu só estou trabalhando, por enquanto, com ligações simples, mas nós sabemos que existe ligação toda simples, existe ligação de carbono com duas duplas, existe carbono com uma tripla e uma dupla, e existe carbono, as três, Renata, depende da situação. Geralmente a gente trabalha muito com a forma de segmentos de reta, que foi a terceira, certo? A de segmento de reta e a fórmula molecular, geralmente são as mais. Mas depende da estrutura, depende da questão, você pode encontrar na prova até os três tipos. Mas geralmente são as duas últimas que eu mostrei, tá? E aí eu tenho essa última estrutura aqui. Essa é a maneira que eu tenho de representar o carbono, tá bom? Então, digamos que eu vá representar isso aí da seguinte forma. Eu tenho essa estrutura aqui. PCC, pronto. Aí eu tenho aqui hidrogênio. Eu tenho aqui hidrogênio. Aqui eu tenho hidrogênio. Eu não tenho nenhum. Eu tenho. Só um segundo. Deixa eu só olhar aqui. Pronto. Veja só. Vamos pegar. Eu vou mudar só uma coisinha aqui. Em cada espaço desse, em cada espaço desse aqui, eu quero descobrir quantas ligações eu tenho, certo?
Aqui eu tenho ó, carbono 1, 2, 3, 4, 5. Entre o carbono 1 e o carbono 2, quantas ligações eu tenho aí, pessoal? Uma. Uma. Como é que você vai saber? Como é que você sabe que é só uma? Aí a gente olha aqui, ó. No primeiro carbono, eu tenho um hidrogênio. Para 4, faltam quantas? 3. Então eu tenho, ó, 3 ligações. Entenderam o que foi que eu fiz? Pode repetir, pode Sim. repetir, pode repetir. Posso, vou repetir. Nesse primeiro carbono, eu tenho quantas ligações? Quantos hidrogênios? Um. Um. O carbono ele precisa de 4. Se ele tem 1 para 4, faltam quantas? Ah, entendi agora. Aí eu preciso completar agora com os tracinhos. Então são 3. Eu vou olhar agora para o carbono 2. Quantos tracinhos ele tem? Não quero, não. Igual o cacete de você. Tem tudo. Ele tem quantos? 3. Tem 3. Para 4 falta 1. uma. Então vai ser só 1 para completar. Agora esse carbono 3, quantas ligações ele tem? 2. 2, porque ele tem um hidrogênio, exatamente, Bia. Tem um hidrogênio mais um tracinho verde que eu acabei de colocar, tem 2. Para 4 faltam? 2. Exatamente. Aí esse 4 tem quantas? 2 também? 2 também. Para 4 faltam? 2. 2. 2. Aí a gente vai conferir o 5. Tem 2 tracinhos com 2 hidrogênios, 4. Então a estrutura está montada corretamente. Porque você vai encontrar questões no exercício que eu vou passar, que você vai ter os espaços para você completar com o traço, ou você vai ter já os tracinhos para você completar com os hidrogênios ou, que estão faltando. Deu para entender? Deu sim. Deu. Ok, então vou continuar, tá? Então, voltando para cá. Ó, então, minha fórmula estrutural é como eu tinha falado para vocês, né? Eu tenho a expandida, que é justamente quando eu observo todos os carbonos, todos os hidrogênios, todos os tracinhos. É chamado de forma expandida ou forma estrutural, não importa. Eu tenho essa segunda forma, né, que é a fórmula estrutural, ela condensada ou compactada, é a mesma coisa, tá? E aí ele mostra uma outra característica. Olha a diferença, pessoal, desta para essa de baixo. A de baixo está menor. Por que que está menor? Porque eu peguei, ó, daqui para cá, que é CH2, e se repete, o meio se repete. E eu contei, ó, tenho 2, 3, 4, 5, 6. Então, se eu tenho 6 CH2, o que foi que eu fiz? Eu coloquei aqui embaixo, ó, o CH2 se repete, quer dizer, entre parênteses, 6 vezes. Isso é uma outra forma de escrever. Conseguiram entender a diferença de um para o outro? Entendi. Entendi. O que de cima estava se repetindo, eu coloquei embaixo, entre parênteses. E a terceira, né, aqui, ó, a primeira que a gente viu, o segundo tipo. A terceira é justamente segmentos de retas. O que foi que eu disse para vocês, ó? Cada extremidade, cada uniãozinha dessa, eu vou ter um carbono. Foi isso? Então, ao todo, a gente vai ter 2, 4, 6, 8 carbonos. E esse é o quarto tipo, né? Que é a fórmula molecular, tá? Eu conto quantas bolinhas eu vou ter, 8. E para eu saber a quantidade de hidrogênio, professor, como é que eu faço? Bem, na primeira bolinha eu tenho um tracinho. Falta quantos hidrogênios? Faltam 3.
Na segunda, faltam 2. Na terceira, faltam 2. A outra, 2, 2, 2, 2 e 3. Quando eu somo tudo, vai dar justamente 18 hidrogênios. Então dá C8H18. Alguma pergunta sobre isso aí? Nenhuma, nenhuma. Então vamos lá. Aí eu tenho outras formas, né? Outros tipos de representação. Aí são formas em que eu tenho mais uma estrutura mais complexa, né? Que vocês agora, esse momento, não vão entender, porque a gente está iniciando o estudo agora, mas posteriormente vocês vão compreender que tipo de substâncias são essas, como é que eu vou classificar, qual é a função que eu vou classificar, tá bom? Para você ter ideia, por exemplo, essa estrutura que vocês estão vendo aqui, ó, estou circulando aqui de verde, é justamente o que a gente encontra no cravo da Índia, né? Aquele cravo de colocar no docinho, né? É o genol. A gente encontra essa estrutura química, né? O limoneno no óleo da laranja, a gente encontra aí, ou no próprio limão, tá certo? São estruturas que estruturas químicas que nós encontramos nesses compostos, né, naturais, tá? Mas essas estruturas a gente vai estudar de forma mais específica, conhecer um pouquinho mais à frente, tá bom? É só para mostrar que existem outras formas, né? Mais simples ou mais complexas. Alguma dúvida, pessoal, até aí? Não. Pronto. Então vamos para. Vou só dar uma paradinha aqui na gravação.